Olá pessoal, então vamos resolver alguns exercícios aqui de cálculo de VPL e TIR. Tem aqui umas outras medidas, como payback, que eu vou passar para vocês sucintamente. Falei para vocês que a gente vai focar mais no cálculo da TIR e VPL, que são as principais métricas de avaliação de investimentos. Mas, enfim, cabe comentar outras que possam existir, né? Esses exercícios estão nesse livro aí, aqui ó, Bigman e Hurt, para quem quiser dar uma olhada lá, certo? E vamos comentar sobre algumas aqui e o foco principal é apenas o cálculo da TIR e do VPL, beleza? Então vamos lá. Então o primeiro exercício fala o seguinte, ó, o projeto K tem um custo de 52.125, quando a gente fala o custo é o investimento inicial, certo? Suas entradas de caixa líquidas esperadas são de 12 mil por ano durante 8 anos. Beleza, então o mesmo valor sempre. Se o seu custo de capital, né, a nossa taxa mínima de atratividade, que nós comentamos lá, o nosso I, né, que até então a gente tinha usado a sigla I como suas taxas de juros, é 12%. E aí pergunta qual que é o período de payback efetivo, descontado do projeto. Aí a gente vai ver aqui rapidamente como calcula o payback. Numa situação como essa é simples, não é difícil. E aí é óbvio, né, um valor mais aproximado em anos. E qual que é o VPL ativo do projeto, que é o nosso principal foco. Então vamos lá. Então vamos colocar aqui que é o custo de capital, a TMA, ou muitas vezes colocado aí como casinho, para nós lá era o I, certo? Ele vamos colocar aqui em porcentagem, 12% ao ano, beleza? E aí nós temos a seguinte situação. Vamos colocar aqui período, depois a gente formata isso aqui certinho. Período e o fluxo de caixa, tá? O fluxo de caixa. Então, o período aqui vai de 0 até 8, né? Se a gente puxar aqui, já vai fazer automático para nós, certo? Ah, não, deixa eu não. Aqui a gente vai ter que fazer o seguinte. Algumas vezes vai automático, às vezes não, né? Um mais o anterior mais um. Beleza? Então, nós temos 7, 8 períodos, certo? E aí, o fluxo de caixa, vou colocar aqui. Fluxo de caixa nesse primeiro período, e aí nós temos que sempre não esquecer de considerar a convenção de sinais. Se é uma saída, o custo, então é negativo, menos 52.125, certo? E o resto sempre vai ser o mesmo valor, 12 mil, beleza? Sempre 12 mil, então eu posso puxar até a data 8 o mesmo valor. Aqui eu posso colocar, por exemplo, em moeda, né, dinheiro. Aqui, dinheiro. Cadê? Moeda contábil, tá aqui, ó. Moeda, tanto faz contábil, certo? Nesse caso aqui a gente nem precisa de colocar zeros, né? Sempre vai ser zero. E com esse fluxo aqui, né, o que eu quero? Vamos colocar aqui um tracinho só para separar. Eu quero calcular a TIR e o VPL desse fluxo, né? Para calcular a TIR, eu não preciso de taxa, porque a TIR é a taxa que eu quero obter, a taxa periódica. Então, para calcular a TIR, eu posso colocar aqui, ó. Depois eu vou colocar o payback, viu, gente? A TIR, o que eu quero? Igual a TIR, a função TIR. A gente já até aprendeu. Simplesmente pega esse fluxo aqui. Investi 52.125, ganhei 12 mil durante 8 anos. Isso equivale a ganhar quanto ao período? Beleza? Então, como a gente pode ver aí, 16 redondo, né? 16% ao período. Beleza? Vamos colocar e destacar isso aqui de negrito, né? Porque é a nossa resposta. Tá? Então, vou destacar aqui. Ficar bem organizado. Depois eu também quero calcular o VPL. VPL, poder puxar isso aqui, né, para deixar a formatação correta, mas isso aqui não é porcentagem, não. Vai sair aqui, vai ser moeda. Então vamos colocar aqui VPL. VPL vai ser o quê? VPL, se não me engano, a gente não aprendeu ainda, viu? Então, a gente aprendeu a função valor presente. E a partir da função valor presente a gente resolve o problema.
Só que existe uma função específica aqui, ó, de VPL, certo? Como vocês podem ver aí, ó, valor presente líquido, VPL, tá? Qual que é a grande questão do VPL? É que não é igual a tia em que você pega o fluxo e achou o resultado. O VPL você tem que considerar o fluxo a partir da data 1, né? No NATIR você considera o fluxo de 0 até N. No caso do VPL você tem que considerar de 1 até N e somar o período zero. Então, é uma especificidade da função VPL aqui no Excel. Então, a gente tem que dar a taxa, né? Qual que é o valor qual que é a taxa que você vai descontar os fluxos? Ora, é os 12%. Beleza? E qual que é a série de fluxo? Aqui que está a grande diferença das duas funções. Preste atenção. Da data 1 até a 8. Beleza? Não posso entrar com a data 0. Aliás, não posso entrar na função VPL. Eu tenho que entrar ela depois, ó. Tem que somar ela à parte. Certo? Eu tenho que somar ela à parte. Então, a função do VPL aqui no Excel funciona desse jeito, né? E aí nós temos o resultado de 7.486,68. Isso é dinheiro, né? VPL é dinheiro. Ah, mas e o que isso está dizendo? Analisando esse projeto em si, não está dizendo muita coisa, não. Esses valores. Eles sempre dizem alguma coisa de forma comparativa. No caso do VPL, né, eu comparo ele com o quê? Com zero, né? Comparo ele com zero. Então vamos lá. Vamos colocar aqui destacar. Ora, como, né? Como o VPL é maior que zero, né? Ele é 7.486, é um valor positivo. Podemos falar que o investimento, né, o projeto de investimento, aí eu vou tirar para vocês aqui né, o enunciado que a gente já sabe. Investimento é viável. Aí quando eu falo viável, né, gente, é viável do ponto de vista econômico financeiro, certo? É viável economicamente, financeiramente. E no caso da TIR? E no caso da TIR? A TIR aqui, gente, eu vou comparar com o quê? Com o meu custo de capital, certo? Vou comparar com a minha taxa mínima de atratividade, beleza? Então, eu vou comparar com a minha taxa mínima de atratividade. Ora, o custo de capital é 12%. 12% ao período, ao ano. Vamos supor que é ao ano aqui, né? E o meu ativo foi 16%. Então, minha TIR é maior que a minha TMA, minha taxa, minha atratividade, é o meu custo de capital próprio. Sendo assim, o investimento é viável, beleza? É viável. Viável do ponto de vista econômico financeiro. Essa TIR aqui, ela foi calculada tendo visto esses fluxos que são constantes e geralmente ela vai trazer um resultado parecido com o VPL. Quando o VPL é maior que zero, a TIR também tende a ser maior que zero. Existem algumas situações que eles trazem resultados conflitantes. E aí a gente vai ver um exercício, certo? Específico nessa situação e o que a gente tem que fazer. A gente vai ter que elaborar uma análise incremental que a gente fala, certo? Beleza. Então, pela tipo VPL, que são as duas nossas principais métricas de avaliação de investimentos, esse investimento aqui é viável, né? E pela métrica do payback, como colocou aqui, né? Como que eu calculo o payback? Ora, o payback ele é tranquilo de calcular. A gente pode pensar e calcular isso até mesmo na mão. Nesse caso específico aqui, em que os fluxos são constantes, fica mais fácil ainda, né? Fica mais fácil ainda. Por quê? Basta pegar, ora, saiu 52.125 e entra a cada período 12 mil, né? Certo? Então, em quanto tempo vai pagar os 12 mil? A gente poderia colocar, ó, 12 mil no primeiro ano, 12 mil no segundo, 24, 12 mil no terceiro, 36, 48. Opa! Do quarto para o quinto, né? Ano. Qual a razão do quarto ano que se pagou? Certo? Então a gente poderia pegar 52 e dividir por 12. Nessa situação que está fácil. Certo? Não está difícil. Esse resultado aqui é quanto? Vou colocar aqui do lado, ó.
é igual a 52 dividido, é óbvio que desconsidera aí, no caso, negativo, né, gente? 52 dividido por os 12. Deu 4,32, o que não é real, né, gente? É 4,34 anos. Esse é o payback efetivo, certo? Então dá para a gente fazer até de cabeça. Agora, nem sempre a gente vai enfrentar uma situação em que os fluxos são constantes. Eles não são constantes. Aí a gente vai ter que fazer uma conta um pouco mais elaborada. Não difícil, mas mais elaborada. Então, quando é assim, a gente faz o quê? A gente coloca do ladinho aqui, ó. É o fluxo acumulado, viu, gente? Fluxo de caixa acumulado. Tranquilo? Vou colocar acumulo só. Abreviação acumulo. Geralmente é a que a gente utiliza. Então, beleza. Vou colocar aqui do lado esse fluxo de caixa acumulado. Vamos centralizar ele aqui. Tá? Beleza. Vamos colocar aqui também. Vou colocar esse aqui para tudo, né? Vou colocar uma assim na parte de cima também. E o que é o fluxo de caixa acumulado? Ora, eu vou acumulando os fluxos. Né? Na data zero era 52,125, beleza? Depois entrou 12 e tinha 52, pagou, né? Pagou 12, então ficou quanto? Ficou 40. E assim por diante. Ainda negativo, então eu posso simplesmente puxar até aqui. Beleza? Então o que que acontece? Vamos tirar essa setinha aqui. Vamos. Beleza. Então, o que acontece? Ora, eu sei que o investimento se pagou entre a data 4 e a data 5. Aí, uma questão de linearidade, simplicidade, a gente simplesmente faz o seguinte: ora, quanto que deveria entrar na data 5? Deveria entrar para se pagar o projeto? 425. Entrou quanto? 12. Certo? Então, é assim que a gente calcula o payback. Mostrei para vocês de uma forma rápida e simples quando o fluxo de caixa é constante, é o mesmo. Mas se não fosse, poderíamos fazer isso aqui. Então eu poderia calcular o payback aqui, ó. Esse é o payback. Payback, vou colocar aqui a parte. Vou colocar aqui a parte, porque a gente ainda tem um cálculo do payback descontado, né? Então, o payback efetivo, certo? Tá? Esse é o que nós chamamos de payback comum, payback efetivo. Payback, simplesmente payback. Né? Simplesmente é o cálculo do período, uma estimativa linear, regra de 3, cálculo simples, de quanto tempo o investimento retorna, né? Em quanto tempo ele se paga, certo? Então vamos colocar aqui da mesma forma, vou colocar aqui em negrito, vamos colocar a linha aqui embaixo. Beleza. O que que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, olha, eu sei que eles pagou entre a data 4 e 5, mas qual razão entre a 4 e 5? Então vai ser mais 4 mais o quê? Mais essa fração aqui, ó. Mais a fração que deveria entrar e entrou. Né? Então é 4.125 dividido por 12.000. Né? Então a razão, não sei fazer essa conta, faz a regra de 3. Tinha que entrar 425, entrou 12. Então qual que é a fração de 425 para 12? Pode fazer isso também, mas é mais simples pegar e calcular o valor que deveria entrar na data anterior, no período anterior, do que entrou na data T, certo? É óbvio que aqui eu não quero negativo, né, gente? Tá negativo antes, eu quero só uma estimativa de razão, então coloco negativo aqui para anular outro negativo. Beleza, então vai ser o que eu tinha achado, né? 4,37, mas não é dinheiro, não. É um número. 4,34, se a gente está falando que isso aqui é anos, certo? Vamos colocar aqui. Se a gente está falando que isso aqui é anos, vamos colocar aqui período, vamos colocar aqui anos. Então, pronto. A gente está falando que isso aqui é anos, então isso aqui também é anos. Ah, mas 4,34 é bom ou ruim? Ah, o investimento tem maturidade de 8 anos. A 4,34 é bem antes de 8. É bom? Ah, é bom. Não, não significa isso. Certo? Para eu saber se é bom ou não, e aqui nesse exercício eu não tenho informação para isso, é isso aqui eu tenho que comparar. Vou colocar aqui. Eu tenho que comparar. Meu Deus, vamos colocar aqui. Tenho que comparar
comparar com um período padrão, período de payback padrão da empresa. Cada empresa tem o seu período padrão. Dentro de uma mesma empresa, conglomerado, tem períodos diferentes para diferentes projetos. Se você está no setor de tecnologia, você é um revendedor de celular. A vida útil do celular é de 2 anos. Se você fez o cálculo do investimento, né, de um novo celular e o payback dele é 7 anos, você pode suspeitar, né? 7 anos para se pagar. Compensa fazer esse celular novo? Sendo que a gente sabe que essas coisas são tão dinâmicas e atualizam tão rapidamente. Agora, se você está investindo, por exemplo, no construção, ganhou a licitação de de uma rodovia. Há 7 anos já é pouco, né? Sendo que a licitação, que a sua licença é de 30 anos. Então, assim, o período de padrão de payback depende de cada empresa, de cada setor, certo? Então, não tem um parâmetro correto. Vamos supor que para esse tipo de projeto, com esse nível de risco, para esse setor específico dessa empresa, o período padrão, né? O período padrão de payback, né? Período padrão de payback fosse, por exemplo, 4 anos. Aqui é o contrário, né, gente? Aqui, quanto menor, melhor. Quanto mais rapidamente se pagar o investimento, melhor. Certo? Ora, se é padrão a 4 anos, se pagou em 4,34. Então, já nem aceitaria esse investimento. Ele tem que se pagar mais rápido do que 4 anos. Agora, se fosse, vamos supor, 6 anos, aí beleza. O investimento se pagou em 4,34 anos, sendo que a empresa exige se pagar no mínimo em 6 anos. No mínimo não, no caso aqui no máximo, né? No máximo em 6 anos. Certo? Então, essa que é a questão. Aqui no exercício, nesse enunciado que a gente apresentou, vamos retomar ele novamente aqui, né? Nesse enunciado aqui, eu não falei qual que é o período padrão de payback da empresa. Se eu não falei, eu não tenho como comparar. Eu só calculo como foi pedido no exercício. Beleza? Então, tá aí o período payback padrão efetivo. Aliás, desculpa, tá aí o cálculo do período payback efetivo ou payback comum, viu? Então, isso aqui também é chamado de payback comum. Isso aqui está atrapalhando. E o efetivo, como que eu calculo? Ora, o efetivo, o que eu posso fazer, gente? Eu posso fazer a mesma coisa. Fazer a mesma coisa aqui, só que eu posso calcular a partir dos fluxos de caixa descontados, viu? Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Posso também ter uma coluninha de fluxo de caixa descontado. Vou fazer em partes, porque a gente está com tempo. Partes, então tem descontado. E eu também tenho um fluxo de caixa descontado acumulado. Poderia fazer isso direto, mas eu vou fazer por partes, porque a gente tem espaço aqui. Acumulado. Então, vamos colocar aqui esses dois. Da mesma forma, também eu não precisaria fazer esse fluxo aqui para resolver o problema, viu? Poderia fazer de uma forma mais fácil. Por quê? Porque o fluxo de caixa aqui ele é constante, é o mesmo. Mas, se a gente tivesse uma situação mais complexa, qual que seria o racional para calcular o payback descontado? Seria esse aqui. Então, o que é o que eu falo fluxo de caixa descontado? É o valor considerado dele na data zero. Né? O 12 mil na data zero, que está na data 1. Quanto que ele vale? O 12 mil que está na data 12, quanto que vale na data 2, quanto que vale na data zero? E assim por diante. Então, esse fluxo aqui que está na data zero, e eu quero saber que o valor descontado dele na data zero vale quanto? Ué, 52 mil está na data zero, precisa descontar. E esses 12 mil aqui? Ah, esses 12 mil aí já é mais complicado, né? 12 mil aqui que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e dividir ele por 1 mais a taxa aqui, ó. Certo? Elevado a quanto? A 1. Esse valor aqui. Então sempre vai mudar de período a período. É óbvio que você poderia usar a função também, né, gente? Você poderia pegar aqui, ó, valor presente do que? A taxa, beleza? Número de períodos sempre vai ser esse aqui. Pagamento não tem. O valor no caso, o valor futuro, o valor pagamento não tem, o valor futuro é os 12 mil. E sempre vai ser o mesmo valor. Aí, vai ser o valor, mas se não fosse, a gente não fixa. A gente poderia fazer assim também, é claro, certo? E é só puxar. Puxou, a gente sabe
Aí a taxa tem que fixar, né, pessoal? Então a taxa tem que fixar aqui, ó. F4. A taxa não vai mudar. Então, vamos lá. Fixei a taxa. Achei. Beleza? Achei qual que é o fluxo contado a cada período. É para ficar positivo, né, gente? Então, assim, tem que colocar aqui o negativo antes, porque o fluxo é positivo. Depois eu somo e acho o acumulado e eu quero saber o que é realmente o fluxo de caixa, se é negativo ou positivo. Beleza. Então quer dizer que 12.000 na data 8 vale quanto na data 0? 4.846,60. Aí eu uso o mesmo racional que eu usei aqui, ó. Só que em vez de usar o fluxo de caixa na sua data específica, eu uso o fluxo de caixa acumulado. Então, para calcular aqui o fluxo de caixa, desculpa, eu uso o fluxo de caixa descontado. Para calcular o acumulado aqui descontado, basta eu usar essa coluna e não essa coluna, beleza? Então, é isso. Eu pego aqui para vou somar. Vou somar esse valor mais sempre o anterior. E aí sim, agora você deixa o regime de caixa. Você deixa o que é negativo, negativo. Beleza? Beleza. E aí vamos colocar tudo de preto, né? Para padronizar. Ah, porque aqui eu pedi moeda, né? Então, quando a moeda aqui é negativa, aí vai ficar assim mesmo. Não tem importância não. Deixa aqui vermelho. Beleza. Então, olha só. O descontado agora já é diferente, né? Descontado ele se paga entre a data 6 e 7, certo? Então vejam bem, ó, IBEC, descontado. É descontado, vamos colocar aqui também. Colocar aqui, vamos aumentar esse negócio aqui. Essa coluna. Diminuir um pouco aqui, beleza? E tem essa bagunça que a gente colocou aqui, mas deixa aí, essa informação é importante. Então, vamos lá. Então, no payback descontado, ele se paga, ó, sai de negativo a positivo nessa data aqui, ó. Então, é diferente. Tá? Diferente. Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui, ó. Payback descontado vai ser alguma coisa entre a data 6 e 7, né? Vai ser a data 6 mais uma fração do que deveria entrar e entrou. Deveria entrar 2.788,11. Entrou quanto? Entrou 5.428,19. Então, isso significa que qual razão do sexto ano que entrou, certo? Mas não me importa se é negativo, né? Então, eu tenho que colocar um negativo aqui para anular outro negativo. Tá aí. E não é dinheiro. Né? Não é dinheiro, é uma dimensão em anos, em período, certo? Então, no caso do período payback descontado, a medida é de 6,51 anos. Da mesma forma, se é bom ou ruim, eu não sei. Aqui no exercício não tem parâmetros para saber se é bom ou ruim, porque não foi informado qual que é o período padrão, né, de payback descontado da empresa. Certo? Eu só que fiz o cálculo, né? Até porque o enunciado do exercício pediu para a gente fazer o cálculo. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. A gente fez esse exercício aí um pouco mais detalhado, né? Mostrando os procedimentos de cálculos para cada um desses itens, o VPL, a TIR, ok, a gente calculou de forma automática no Excel. No caso do VPayback, não existe função payback, viu, gente? Então, não existe função payback aqui, a não ser que inventaram agora, eu não sei. Ó. Não existe função payback, retorno, enfim. É óbvio, né, pessoal? Se vocês quisessem, dá para usar uma lógica aqui. Eu, por exemplo, tenho outra planilha com essa lógica, ó. Então, a gente poderia desenvolver uma lógica aqui, ó. E se, né, enquanto o fluxo de caixa para um lado não sair negativo a positivo, não faça divisão, certo? Então, dá para a gente usar uma lógica aqui, se, ou outra também, função no Excel, teria como a gente usar a função que vocês não estão vendo, né, por causa do negócio aqui. Então, daria para a gente usar alguma lógica aqui de se, né, ou outra função também, viu, gente? Para a gente calcular de forma automática. Em outra planilha eu tenho aqui. Mas aqui eu mostrei o procedimento de cálculo. Né? A gente usou aqui o cálculo na unha mesmo, até para aprender. Beleza? Então é isso aí. Vamos para o outro exercício agora.
O outro exercício que nós temos? Nós temos o seguinte, deixa eu colocar aqui. Nós temos o seguinte. No outro exercício tem o seguinte. Sua divisão está considerando dois projetos de investimento. Ó, aqui eu tinha só um projeto, beleza? Agora eu tenho que comparar dois projetos. Então ele está considerando dois projetos de investimento, cada um dos quais requer desembolso imediato de 15 milhões. Beleza. Os dois têm o mesmo desembolso. Você estima que os investimentos produzirão os seguintes fluxos de caixa líquidos. Então aí são só 3 anos, projeto A e projeto B. E eu pergunto qual que é o valor presente em cada uma dessas situações, pressupondo que o custo de capital seja 10, 5 e 15. Ok? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar isso aqui, ó, só para a gente aproveitar já. O mesmo formato. Na verdade, isso aqui não queria não, né? Por isso que tá... Deixa eu... Queria que isso acontecesse. Então, vamos lá. Aproveitar o mesmo formato. Vamos supor que a taxa seja a primeira aqui, a 10%. Aqui eu não, são só 3 períodos, certo? Beleza? Só 3 períodos. Deletei. Aqui também eu deletei. E isso aqui eu não vou... Aqui eu não vou calcular nem TI, nem PBR, nem PVA descontado, então vou deletar isso aqui. Mas a TIR EPL, né, gente? O TIR EPL é automático, então deixa aqui. Vamos calcular os dois. E nesse caso aqui, o que me importa é o seguinte, que eu vou investir menos 15 milhões, vamos colocar só 3 zeros. Vamos supor que os valores aqui estão todos em... Vou colocar os valores aqui estão todos em milhares, certo? Isso aqui é texto. Vou colocar aqui um texto, porque senão vai... Senão não vai aparecer o que eu quero. Certo? Texto, tudo em milhares. Então, investi 15 milhões, entrou na data 1 no projeto A. Agora são dois projetos. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, projeto A. Fluxo de caixa do A e fluxo de caixa do B. Beleza? São dois projetos. Os dois são 15 milhões, né? Então, menos 15 milhões. Né? E aqui no primeiro entra 5 milhões, 10 milhões e depois 20 milhões. E no B entra 20 milhões, entra 10 milhões e entra 6 milhões. Certo? E não me importa essas coisas aqui que não vou precisar calcular o payback. Tá? Então, beleza. Então, o que eu tenho aqui? Então, vou colocar o ativo e VPL de cada um, né? Vou puxar aqui que vai ter o VPL e ativo de cada um. Certo? A TIR não vai mudar conforme a taxa, né, gente? Então, TIR é igual a isso aqui. E aí eu posso puxar aqui, valor alto, né? Meu Deus, valor alto. Ao ano. E o VPL? VPL é a função VPL. Ele vai ser, a taxa não vai mudar. Vou colocar fixa aqui. 4 ponto e vírgula. Só os valores da data 1 até N. Tá aqui. Fecha e soma a data 0. Tá aqui. Beleza. Então, nós temos que, quando a taxa de desconto é 10%, olha só o que está acontecendo. Quando a taxa de desconto é 10%, o melhor projeto é o B. Certo? É o B. Vamos lá. É o B. Por quê? Porque tem maior VPL. Então, 15 milhões 954 é melhor do que 12 milhões 836. Só que eu estou supondo que a minha taxa de desconto e o custo de capital, o custo do dinheiro da empresa é 10%. Né? Aqui vamos colocar o ano também, o período, 10%. Agora, quando é 5%, o que acontece? Continua a mesma coisa. Continua que o melhor projeto ainda é o B, porque ele me traz 18 milhões e 300 e o A 16 milhões é 108. E se o custo de capital for 15%? Ainda é o B. Eu achei que de repente aqui a gente mostrar um conflito, né, entre
um e outro, mas não, aqui sempre o B é melhor. Tanto em termos de tier, né? Aqui, melhor opção, vou colocar aqui. Melhor opção é o B. Melhor opção é o projeto B, pois tem maior tier. Em termos de tier, é o B. E em termos de VPL, também, né? Melhor opção é o B, pois tem maior VPL. Essas três situações simuladas, seja 5%, seja 10%, seja 15%, a opção sempre melhor vai ser a B, porque tem maior VPL e tem maior tier. Então, essa situação. Quando eu tenho dois projetos, estou comparando eles em termos de tier e VPL, vou escolher aqueles que têm maior tier e maior VPL. Beleza? É óbvio, né, gente? Primeiro crivo é o seguinte: o VPL é maior que zero? Olha, se o VPL é maior que zero, então significa que os dois projetos são viáveis. Se um é negativo ou é positivo, você não precisa nem considerar o outro, né? Porque o VPL é negativo, não é ruim. Destrói o valor da empresa. Destrói o lucro econômico da empresa. Certo? E a TIR ela não vai mudar conforme a taxa. E como a TIR aqui a diferença é muito abrupta, é uma quase o dobro da outra, o TIR da B é muito maior do que a TIR da A, então possivelmente nesse limite aqui entre 5% e 25%, você não vai ter conflito aí, ó. 1%, 0%, acaba, não vai ter conflito. A gente vai ter situações de exercício aqui que a gente vai ter um conflito entre TIR e VPL. A TIR vai indicar uma coisa e o VPL vai indicar outra coisa. Mas não é o caso aqui. Beleza, então o exercício aqui foi tranquilo. Esse exercício foi tranquilo. Vamos para outro. Vamos colocar aqui outro exercício. Vou abrir uma outra planilhinha para nós. Então, essa outra planilhinha aqui, resolver esse exercício. Também tranquilo, né, o exercício. Então, vamos lá. A Northwest Utility Corporation tem um custo de capital de 11,5% e possui um projeto com os seguintes fluxos de caixa líquido. Então, isso é só um projeto. E pergunto qual que é o VPL desse projeto. Então, vamos pegar essa com a nossa colinha aqui, ó, para facilitar. Certo? Vamos facilitar a nossa vida. A mesma colinha. Nesse caso aqui, não preciso nem da B, né? Só o fluxo de caixa da Northwest. Então, o custo de capital é 11,5. Vamos aumentar aqui as casas decimais para a gente poder ver o 11,5. Agora tá em valores, está em milhões aqui, né? Tá em milhões. Tá. Vou colocar aqui. É dinheiro pra caramba. Milhões. Certo? Dinheiro pra caramba. Então vamos colocar aqui que é menos 200, 235, menos 65, 300. Não, professor, que coisa esquisita é essa? Saída no meio do caminho? Sim, velho. Vamos supor que esse investimento aqui é uma planta produtiva. Entrou lá com um projeto no BNDES, né, e falou que vai executar esses investimentos em 4, 5 anos, não sei. E o BNDES vai soltar o dinheiro conforme necessidade. Ó, o primeiro ano já construiu parte da planta produtiva de forma que já pode operar, já pode produzir os produtos, certo? Então, construir no primeiro ano a parte inicial da planta produtiva, lá, 50% da planta produtiva, e já começou, no outro ano já começou a produzir produtos e deu uma parada. Deu uma parada para ver se o negócio ia dar certo. Deu certo, vendeu, então no começo só teve saída de caixa, no outro ano teve a venda dos produtos, e aí depois, né, no terceiro ano, no caso aqui no segundo ano, executou, né, e terminou a planta produtiva, terminou os outros 50%, de forma que ela vendeu muito, mas como o custo foi muito alto, ainda teve uma saída negativa teve uma saída de 65%. Certo? Então, esse tipo de situação é comum. Você pensar num projeto de investimento de 4, 5 anos, que a maturação é alta, na hidrelétrica.
você demora 10 anos para construir e está investindo. Libera a primeira, segunda turbina, já começa a operar. Deu uma parada, ganha dinheiro, depois começa as outras turbinas. Tá? Então eu falo de hidrelétrica, eu já atuei em hidrelétricas, tem um pouco como funciona, né? Fiz análise de investimentos em hidrelétrica, então eu sei como funciona. Então, assim, essa situação é comum e o exercício aqui veio a calhar para mostrar que não é só saída da data zero e depois tudo entrada, não. Esse projeto aqui de investimento, né, esse tipo de fluxo de caixa aqui, é o tipo de fluxo de caixa, a gente fala de fluxo de caixa não convencional. Certo? É um fluxo de caixa não convencional. Quando é saída, só entrada, é o que nós chamamos de convencional. Certo? Então, beleza. Aí, quando a gente tem esse não convencional, em termos matemáticos, principalmente em relação a TIR, a gente pode ter alguns problemas. Então, por isso que é bom a gente entender o que é um fluxo convencional e não convencional. Quando você vê um fluxo desse aqui, não convencional, você já fica esperto, de repente você pode ter que fazer alguns ajustes na TIR, enfim. Mas a gente não vai ter tempo para entrar nesses aspectos aqui. Beleza? O que eu perguntei, né, no exercício, como a gente pode colocar aqui, simplesmente é só qual que é o VPL do projeto de investimento. Então, o VPL, né, a resposta seria essa: 174 milhões. É bom ou é ruim? Maior que zero, né? Então, projeto, projeto de investimento, projeto de investimento viável, viável economicamente, financeiramente, né? Pois VPL positivo, pois VPL é maior que zero. Se quisesse avaliar pela TI, já está calculado aqui mesmo, como a gente pode ver. A TI é 57,4% ao ano. Muito bom, né? Principalmente se a gente comparar com o custo de capital, que é 11,5%. Eu gasto para financiar esse projeto 11,5%. Ganho 57,4%. Beleza. Projeto de investimento super viável do ponto de vista da TI também. Como no exercício que eu não perguntei a TI, eu calculei aí porque estava aí, mas a gente faz análise mesmo assim. Beleza? Então, esse exercício é só para isso. Vamos ver se a gente tem alguma outros exercícios para frente que tem alguns outros desafios. Vamos fazer esse exercício 4 aqui agora. Ó. Exercício 4, o que, que ele fala? Vamos lá criar uma outra planilha. Criar uma outra planilha. Beleza. Esse tamanho aqui. E vamos ver. A Eldman Engineering está considerando a inclusão de duas peças de equipamento, um caminhão e um sistema de polias aéreas. Isso no orçamento de capital deste ano. Os projetos são independentes. O que é projetos independentes? Um serve para uma coisa e o outro serve para outra coisa. Isso significa que se eu tiver dinheiro, como eles cumprem funções diferentes, se eles são viáveis, eu posso investir nos dois. Então, nós temos essas duas denominações importantes dentro da análise de investimentos: projetos independentes e projetos mutuamente exclusivos. O que eu estou falando? Eu estou avaliando duas opções em que as funções delas são as mesmas. Por exemplo, vou comprar um novo maquinário. Esse maquinário estou avaliando se eu vou comprar à vista ou vou financiar, né? Vou alugar, fazer um leasing ou vou comprá-lo. O que é melhor, fazer um leasing ou comprá-lo? São duas opções que são mutuamente exclusivas. Eu vou comprar, né, entrando na concorrência agora, que é comprar uma empresa para entrar no mercado, e eu tenho a opção da empresa A e a B. As duas têm parcelas parecidas de mercado e tal, e eu, né, quero eliminar as barreiras de entrada e comprar a empresa em vez de entrar, começar do zero. Olha, são duas opções de empresas que eu quero comprar que cumprem o mesmo objetivo. Ou eu compro uma ou eu compro a outra. O fato de eu escolher uma elimina a possibilidade da outra e vice-versa. Então a gente tem que ter em mente esse tipo de situação. Nesse caso aqui, são dois projetos que, desde que sejam viáveis, posso executá-los. Posso executar um ou outro, tanto um como o outro. Então, isso que significa projetos independentes dentro do nosso contexto aqui.
Então, o desembolso para o caminhão é 17.100 e para o sistema de polias é 22.430. Isso é o investimento inicial. O custo de capital da empresa é 14% no período, né? Vamos colocar aqui ao ano aí. E os fluxos de caixa desses investimentos aí, já considerando a depreciação, são esses aí, ó. O fluxo de caixa após o imposto são esses aí, para caminhão e para empilhadeira. Então, 5.100, tudo igual, né? De 1 ao ano 5, e 7.500 a empilhadeira. Aí eu calculo, peço para vocês calcularem aí o tiro VPL desses investimentos e avaliar né, se eu devo aceitar ou rejeitar os investimentos. Então vamos lá. Para situação parecida com esse aqui, beleza, pode ser aqui, ó. Vamos pegar essa nossa colinha aqui, colar aqui, e aqui eu vou ter mais períodos, né? Eu terei 5 períodos, beleza? Então aqui 2, 3, 4 e 5. Então tem projeto A e projeto B. O custo de capital, nesse caso aqui, é 14% ao período. O investimento inicial, vamos colocar aqui FC, agora tem nome, né? Tem nome. Caminhão, o investimento ou é em caminhão, beleza? Ou é empilhadeira. Empilhadeira. Tem importância ficar aqui grande a coluna, não. Sem problemas. Então, vamos lá. O projeto são independentes. O desembolso do caminhão é 17.100. 17.100. E da empilhadeira, 22.430. 430. 22.430. E no caminhão, se é desembolso é negativo, né, gente? Se é desembolso é negativo. Então, é menos. Menos 17.100 e menos 22. Vamos supor que você quer economia, né? Então, assim, ó, eu vou investir em caminhão e vou economizar 5.100 a cada período. E, na verdade, parece que ele faz essa que é a ideia. Vou investir 22.430 e vou economizar 7.500 a cada período. Beleza? Então, aqui 5.100 não muda. Então, esse 5.100 ele vai ser igual até na data final. E aqui 7.500 também não muda, vai ser igual até a data final. Então, vamos passar aqui a régua e vamos ver se está certo aqui, né? Ah, tá. Já puxou certinho aqui, ó. Já puxou certinho. Beleza. E vamos ver aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos ver se o VPL também tá certo. Beleza? Tá. Puxou certinho. Puxou certinho. Beleza? Então é isso aí. Você investiu 17.100 no caminhão e a cada período economizou 5.100. Isso equivale a ganhar 14% ao período. Né? Indica que o VPL desse investimento é 408,71. Né? E no caso da empilhadeira, você investiu 22.430 e a cada período ganhou 7.500. Significa o quê? Significa que você está ganhando ao período 20% ao período, indicando que seu lucro econômico, né, o seu ganho de valor, o aumento do valor da empresa, é isso que significa o VPL, né, é de 3.318. Então, qual que é a conclusão aqui? Ora, a conclusão é o seguinte, ó, essa é a conclusão, já que os projetos de investimentos, ou os investimentos são independentes, vou tirar aqui para a gente ver, né? Já que os investimentos são independentes, vou executar, né? Executar, investir. Investir fica redundante. Vou executar os dois. Eles cumprem funções diferentes. É óbvio, né? Supondo que tem dinheiro para isso. Parece parece bobo, né?
mas muda tudo quando eu falo que eu tenho restrição de capital. Se eu tenho restrição de capital, eu tenho que colocar isso em voga, eu tenho que colocar isso nas contas, certo? Por enquanto, a gente não vai trabalhar nessas condições, não. Supondo que tem dinheiro para isso. Beleza? Beleza? Então, sim, por quê, né? Pois, vou colocar aqui, pois, VPL tanto de um como outro, né? VPL maior que zero e a TIR é maior que o K, ou né, maior que o nosso custo de a taxa mínima de atividade, ou o meu custo de capital. Então, já que os projetos são investimentos, é essa a minha decisão. Beleza? Então, só para finalizar, vamos mais um exercício aí. E esse exercício aqui, vamos lá. O que ele fala? O último exercício. 5. Vamos lá, deixa eu pôr para vocês. Beleza. Esse exercício fala o seguinte. A empresa Davis, né, a indústria Davis, deve escolher entre empilhadeira movida a gasolina ou empilhadeira elétrica para movimentar os materiais em sua fábrica. Como ambas as empilhadeiras executam a mesma função, a empresa escolherá apenas uma. Então é diferente. Ou é uma ou é outra. Beleza? No exercício anterior, os projetos são independentes. Eles não cumprem a mesma função. Se eu tenho dinheiro e são projetos viáveis, invisto nos dois, por exemplo. Beleza? Então lá. Então, né, como eu falei, são investimentos mutuamente excludentes, mutuamente exclusivos. A empilhadeira elétrica custará mais, porém será mais barato para operar. Ela custará 22.000, enquanto a empilhadeira movida a gasolina custará 17.500. O custo de capital que se aplica a ambos os investimentos é 12%. Geralmente, o custo de capital vai ser o mesmo para os investimentos, dado porque a gente está falando em termos de custo de oportunidade. Não tem como eu comparar investimento com riscos diferentes. Então, eu tenho que supor que os investimentos têm o mesmo risco. Porque se não fosse assim, eu tinha que colocar um custo de capital maior para aquele que tem maior risco. Beleza? Então, o período de vida útil estimado para ambos as empilhadeiras é de 6 anos, durante as quais os fluxos de caixa líquidos para a empilhadeira elétrica são de 6.290 por ano e para a empilhadeira gasolina será de 5.000 por ano. Os fluxos de caixa líquidos anuais incluem a despesa com depreciação. Então, situação parecida com a anterior, só que agora a gente tem mutamentos, nós temos investimentos mutuamente exclusivos. Calcula o VPL a TIR de cada uma dessas empilhadeiras. Então, vamos pegar aqui, ó, o próprio fluxo que a gente acabou de utilizar. Vou pegar aqui esses valores para não pegar o vermelho aí. Vamos pegar aqui o que a gente acabou de utilizar. Só que agora a gente está falando de empilhadeira elétrica. Vamos lá. Empilhadeira gasolina e elétrica. Gasolina, né? E aqui a empilhadeira elétrica. Beleza. Custo de capital para ambos, 12%. Tá ali, 12%. E a empilhadeira elétrica custará mais, porém será mais barato de operar, né? Então a elétrica vai custar menos 22.000. Certo? E aqui menos 17.500 vai sair, né? Então vai custar o investimento inicial, certo? E aí no caso o período de estimado é de 6 anos, então a gente vai ter que aumentar aqui um período a mais. Aqui é 5, aqui é 6. E os fluxos de caixa líquidos todos os anos, hein? Então vamos lá. A empilhadeira elétrica 6.290, 6.290 e é o mesmo sempre. E a gasolina 5.000. Beleza, então é 5.000, eu puxo aqui. É 6.290, eu puxo aqui também. Beleza, vamos passar o traço aqui. Passou o traço. Vamos ver se está certo a TIR. Função TIR aqui está pegando todo o fluxo. E aqui também está pegando todo o fluxo. Belezinha. E o VPL? Está pegando todo o fluxo? Tá. Está pegando o fluxo de 1 a 6
e somando o zero, tá ok? Tanto aqui, né, para a empilhadeira gasolina, como aqui para a empilhadeira elétrica. Então, os cálculos estão corretos. Vamos ver o que está acontecendo aqui agora. O custo de capital é 12%. Eu pedi para calcular, realmente foi o VPL a TIR, né? Então, foi o VPL a TIR. O que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, não, bem parecido, né? Mas, enfim, matemática, matemática. 18% é maior do que 17,97. Beleza? Então, pelo que eu estou vendo aqui, pela TIR, a empilhadeira elétrica é melhor. Tá? E pelo VPL também é melhor. Não tem conflito aqui, não. Não existe conflito. Tanto pela TIR como VPL, eu vou investir em quem? Na empilhadeira elétrica. Então, vou investir na empilhadeira elétrica, pois tem maior TIR e VPL. Beleza? Se os investimentos fossem independentes, né, fossem cumprir funções diferentes, se eu tivesse dinheiro, eu podia investir nos dois, né? Por quê? Porque tanto a empilhadeira gasolina como a elétrica tem um TIR maior que 12%, maior que o custo de capital, certo? Tá aqui, ó, 17, 18 maior que 12, e o VPL é zero. Então, são investimentos que geram valor para a empresa. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Focamos principalmente no cálculo da TIR do VPL e como analisar a TIR VPL. Esse que é o foco. Tá? Nas próximas, e a gente calculou também, né, no exercício 1, o payback, que também é uma medida, apesar de um pouco rudimentar, não ter boas propriedades como o VPL, por exemplo, ainda se utiliza muito na prática. E por quê? Porque acaba me dando uma dimensão de risco. O payback acaba sendo uma dimensão de risco. Projetos que retornam mais rápido significa que o fluxo de caixa dele vai retornar mais rápido para mim e menos coisas pode acontecer nesse lapso menor de tempo. Né? Então acaba sendo uma medida de liquidez, de risco, e por isso que ainda se utiliza muito o payback. E o motivo pelo qual a gente calculou lá no exercício 1. Mas o foco principal do nosso curso aqui são as duas principais medidas que geralmente se utiliza, é a TIR e o VPL. A TIR não teve os problemas aqui porque os fluxos de caixa eram bem comportados, mas pode ser que você tenha problema de cálculo na TIR, não tenha TIR ou tenha duas, três TIRs, e é por isso que muitas vezes a gente chama e utiliza o que nós chamamos de TIR ajustada, TIR modificada. O Excel também calcula aqui, viu, gente? Existe aqui também um MT ou Tier M, não lembro. É Tier M. Aqui, ó. Tier M Tier, tá aqui, ó. Existe também o cálculo da Tier modificada, que tenta eliminar problemas que possam acontecer caso você tenha um fluxo de caixa não convencional e que você possa ter, né, indeterminação da tier ou duas, três tiers. Mas infelizmente a gente não vai poder entrar nesses aspectos não. Sem falar que também, né, na M-Tier a gente considera que os fluxos de caixa são reaplicados ao próprio custo de capital. Né? A ideia é o seguinte, a TIR de 18% na empilhadeira elétrica significa que a cada período eu vou aplicar e reaplicar os fluxos de caixa de 18%. Mas se você não conseguir isso, se você conseguir reaplicar só a 12%, a 10%, como que fica o cálculo? Aí a emitir vai falar isso. Você coloca, inclusive, na função emitir o seu custo de capital. Beleza? Então é isso aí por hoje. Um abraço a todos.